A gente está inserido nessa lógica de suposta meritocracia, que, enfim, sempre venderam pra gente que a gente precisa trabalhar duro e assim atingir um local, uma posição. E assim comprar um carro melhor. Daí ter o celular do ano. E então comprar uma casa melhor. Como se desse jeito, nessa lógica, a gente se diferenciasse dos outros ao nosso redor. E a gente não precisa buscar nenhuma diferenciação, pelo contrário. A gente precisa entender que somos muito mais parecidos do que diferentes. Que somos apenas humanos aprendendo a viver e cometendo várias falhas. O tempo todo, todos nós. A gente tem que buscar uma coletividade, fatores em comuns que nos ligam. E não bens materiais que vão nos diferenciar. Eu não estou falando para você não desejar morar num lugar melhor, ou ter um carro legal, uma moto bacana. Eu não estou falando isso. Estou falando que você não precisa necessariamente focar nessas coisas para serem a razão da sua felicidade. Você pode ter várias outras vontades, ambições, enfim, sonhos, e continuar satisfeito com o celular que você tem, com o carro que você tem. Porque a sua insatisfação de querer ser diferente, de querer consumir para ser diferente, isso para mídia é ouro. Entendeu? Isso para publicidade é ouro. Porque dentro dessa ótica de sociedade e consumo, não é interessante que você esteja satisfeito com você mesmo, que você se sinta bonito, que você se sinta realizado, que você tenha autoestima boa, porque daí você consome menos. Você não vai comprar a roupa mais cara, o carro mais caro, ou enfim, fazer a terapia mais cara. Você vai se contentar com o mediano. E tá tudo bem também, não tem problema nenhum em se contentar com um mediano, porque às vezes é muito bom também. É o que eu tô falando, às vezes a gente confunde, às vezes não sempre, a gente confunde audiência com credibilidade. Isso não é verdade. Não é porque o cara é o, enfim, o psiquiatra mais caro de Niterói, do Rio de Janeiro, que ele vai ser o melhor. Isso não é verdade. Não é porque o advogado, o engenheiro, o arquiteto é o mais caro do Rio que ele vai ser o melhor. Às vezes tem gente que cobra menos e é muito mais esforçado e está se dedicando mais. Porque está meio que querendo se inserir no mercado de trabalho. E às vezes aquele cara mais consolidado também já ficou meio blasé, assim, meio folgado, entendeu? E já não cumpre mais no serviço lá essas coisas. Isso acontece, pô. Porque a vida do brasileiro comum é sobreviver e pagar conta só, mesmo. Pensa o peso que você tira das costas, sabendo que você só precisa fazer uma manutenção boba no carro, na moto. Que você de fato já mora num lugar lindo, sabe? Que não precisa se mudar de AP toda hora. Assim, se a pessoa precisa mudar por várias questões, esse papo não vale pra ela. Mas tô falando de uma forma geral. Pra às vezes a gente valorizar mais o que a gente tem, entendeu? Antes de perder. Normalmente a gente só valoriza as coisas quando a gente perde, né? Quando a gente não tem mais à nossa disposição. Isso é meio do ser humano. Isso acontece o tempo todo. Então é meio que isso, cara. Ninguém pode julgar a perspectiva do outro. Porque só você mesmo sabe o que é melhor pra sua vida. O que vai agregar dentro de 5, 10 anos. O que você precisa soltar, desapegar. Enfim. Porque aquela ilusão tá te fazendo mal. E às vezes você nem percebe, mas tá. Mas tá te fazendo mal. E eu sou humano, pô. Eu passo os mesmos problemas que você. Claro que cada um sofre de formas diferentes, e em graus diferentes, situações completamente diferentes. Mas, cara, você já parou pra pensar que, sei lá, aquela estrela de Hollywood que precisa sair na rua disfarçada de boné e óculos. E, pô, essa pessoa que você enxerga como referencial de sucesso, ela pode estar infeliz pra caralho? E, sei lá, ela pode morrer, sei lá, amanhã de overdose, por exemplo, de ataque cardíaco. Não dá pra saber, cara. A gente não sabe, a gente não tem controle sobre o futuro. Isso de idolatrar figuras de Hollywood, figuras do cinema, de novela, isso é ilusão, cara. A gente não sabe a intimidade de cada um. E assim, eu também não posso julgar a realidade dessa estrela do cinema, porque eu não tenho a menor capacidade, menor conhecimento sobre a vida dela. Isso só quem pode fazer, assim, além dela mesmo, né, óbvio, é quem é íntimo dela, quem se relaciona com ela no dia a dia. Fora isso, vai ser só teoria, vai ser só ilusão. O fato de eu lidar razoavelmente bem com a morte, com a rapidez, finitude da vida, isso assusta um pouco as pessoas e eu percebo isso. Mas isso só quer dizer que eu tenho uma outra religião, outra filosofia de vida, ou que eu vejo a vida de uma outra maneira mesmo. E cara, eu não sou autista. Cuidado com esses diagnósticos rasos de webconferência, que a psiquiatra ou o psiquiatra vai te dar em menos de 10 dias o resultado. Isso não existe, pô. Isso é uma indústria para encher o rabo de dinheiro e ficar apontando problemas que nem existem nas pessoas. Porra, um diagnóstico errado, a gente fica bitolado, né? Isso muda a vida da pessoa 100%, porque é um profissional desqualificado que está prestando um serviço ruim, mas o Pix ele quer na hora. Na hora não, dias antes. Ele quer o Pix dele o quanto antes. Mas a sua vida, né? Dane-se. Ele pode te diagnosticar com TDAH, com autismo, seja lá o que for, sem ter o menor conhecimento da causa. Porque ele não é seu psicólogo. Enfim, ele não está fazendo um acompanhamento profundo contigo.
Ele só tá fazendo uma webconferência de 1, 2, 3 dias no máximo para te dar um resultado raso, para te dar um resultado, enfim, bem tendencioso. Tem muito picareta, né, nessa indústria. Naturalmente, e apenas pelo fato de você ter mais contato no dia a dia dentro do seu seio familiar, digo pelo senso comum mesmo, a gente tende a colocar muito peso nas relações. Relações familiares, óbvio, né, são as mais íntimas, são as mais naturalmente pesadas, assim, pra gente. E também a gente tende a se comparar. E isso não faz sentido, porque a gente só faz isso, a gente só segue essa lógica, né, de comparação, enfim, de julgamento, porque é quem tá do nosso lado. São as únicas pessoas que estão do nosso lado, entendeu? Se você tivesse nascido em uma outra família, você faria as mesmas coisas, só que com outras pessoas. Seria um outro pai, uma outra mãe, no caso, mas teria outros problemas. Assim, tô falando que não seria isento de problemas, não seria nesse mundo hipotético. Isso não seria a perfeição, entendeu? Isso não existe. Essa teoria não existe. E não existe o e se, entendeu? O e se não existe. Então, tipo, não faz nem sentido a gente teorizar nascer em outra família, porque isso é ilusão. Isso não acontece de fato, porque a gente só tem uma realidade. Então, a vida do seu amiguinho que você adora, você pede roupa emprestada, enfim, do coach que você segue, pô, você não tem a menor noção dos problemas que essas pessoas encaram. Você não conhece ela de fato. Você de fato conhece seu irmão. E mesmo assim, tipo, às vezes a gente mal conhece as pessoas de fato. Então, subconscientemente mesmo, a gente faz isso. Porque as nossas únicas referências de pessoas são aquelas que estão mais perto mesmo. E, cara, recentemente eu tive um problema de coluna sério. E fiquei, assim, travado na cama 1 mês, basicamente. E quem me deu a mão, né? Quem foram as pessoas, né, que abriram as portas de casa pra mim, foram meus parentes. Tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Rio. E, na realidade, eu não sei nem se eu tenho estômago pra ver meus pais envelhecendo. Talvez eu não tenha, talvez eu tenha, não sei dizer. Porque nesse ponto eu sou covarde. Eu morro de medo. Acho que todo mundo sente isso, sei lá, até os cachorros, as vacas, enfim, qualquer animal racional, qualquer mamífero, talvez sintam o mesmo, não sei dizer. Mas imagino que sim.